Bem, hoje eu vou falar sobre o novo lançamento da A24 chamado Backrooms, um não lugar, alguma coisa assim. Ele foi dirigido pelo estreante Kane Parsons. É, mas primeiro, vamos explicar o que é Backrooms para as pessoas poderem se situar, né, entenderem o que significa isso. Para quem não sabe, as backrooms são basicamente uma creepypasta da internet, né, que foi criada ali durante a pandemia, e ela foca nessa questão dos espaços limiares, alguma coisa desse tipo, né, que basicamente são ambientes que eles parecem o da nossa realidade, né, principalmente ambientes de escritório, ambientes que realmente se assemelham à nossa vida, né? Principalmente de construção de prédios, escritórios, supermercados. Só que eles não são esses lugares. São lugares que eles são um espelhamento dessa nossa realidade. E sempre eles são muito vazios e estranhos, assim. Dá pra gente saber que, por mais que eles pareçam a nossa realidade, eles não são de fato. E o Kenny Passos, ele era um adolescente na época, né? Se eu não me engano, ele começou a pegar essas creepypastas da internet lá quando ele tinha 16 anos de idade. E ele começou a fazer curtas-metragens baseados nessa creepypasta. E esses curtas ficaram famosíssimos, né? Dava pra ver a questão do profissionalismo, mesmo ele sendo um adolescente na época. E aí isso foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí a gente chegou em 2026 e ele tá lançando um filme de grande orçamento com dois grandes atores de Hollywood, né? Atores oscarizados. Ou pelo menos foram indicados ao Oscar. E trabalhando com a A24, que é uma das... é a produtora independente mais famosa, né, em termos de trazer filmes muito conceituais e tal. E eu acho que é nessa escolha que está o primeiro erro do filme. Eu gostei do filme. Vou tirar logo essa questão. Eu gostei do filme, mas eu acho que o grande primeiro erro é justamente essa escolha da A24. Não o fato em si de ter sido escolhida a A24, mas a própria ideia que a A24 quer transmitir com seus filmes. A A24 ela sempre ficou muito conhecida por trazer terror psicológico, por vir com um aspecto do terror um pouco menos comercial, mais independente, trabalhando um pouco mais essa questão do psicológico dos personagens, principalmente relacionados a traumas, né? Algo que ficou muito famoso atualmente, basicamente os outros estúdios foram copiando, mas da sua maneira. A questão é que o Backrooms, o foco é muito mais, né, pelo menos a partir dessa creepypasta, o foco é muito menos nessa questão do que são esses personagens e mais neles como uma construção, neles como um avatar nosso, né? Pelo menos a partir dos curtas-metragens, de toda a história que foi envolta ali da internet. E eu acho que o primeiro erro da A24, né, em fazer esse filme foi justamente ter colocado exageradamente essa questão psicológica no filme. Eu acho que sim, poderia até caber, mas eu acredito que a história que o filme tenta trazer a partir disso realmente não funciona. Na história do filme a gente acompanha o personagem Clark, se eu não me engano, que ele é um homem divorciado, ele tá ali vivendo um trauma muito grande, ele tem uma loja falida ali de móveis, e ele se consulta com uma psicóloga, né, que é basicamente a única pessoa que ele conhece e que tem um leve contato de fato, né, algum tipo de intimidade. Em algum momento ali do filme ele vai cair em uma backroom, né, e aí ele acaba contando pra ela. Dito, ele desaparece e ela vai atrás dele. Enfim, a premissa do filme é essa. E o filme meio que não vai mais do que isso, né? Ele não vai além muito disso. Eu acho que... E quando ele começa a trazer essa questão do trauma psicológico, eu acho que inicialmente até funciona, assim, pra construção fora das backrooms dos personagens, mas quando tenta trazer esse aspecto dentro das backrooms, eu acho que o filme não funciona nesses momentos, justamente porque parece que não casa, não orna uma coisa com a outra, né? Eu acho que o grande calcanhar de Aquiles do Backrooms é justamente essa questão de tentar trazer um terror psicológico onde não cabe um terror psicológico. Eu acho que se eles tivessem pelo menos tentado trazer uma coisa mais Lovecraftiana de fato, né, do desconhecido em si ser o próprio terror do filme, pelo menos na sua essência narrativa, né, eu acho que seria melhor.
Mas eu acho que uma coisa muito positiva do filme é o visual dele, assim. O Kenny Passos, ele, por mais que ele esteja começando como diretor de longa-metragem agora, é inacreditável a capacidade desse diretor de dirigir atores grandes, né? De atores grandes e trazer toda uma atmosfera, né, na construção das imagens muito boa. E eu acho, e é interessante porque o filme ele traz momentos de found footage, né, igual eram nos curtas dele, mas ao mesmo tempo ele é muito bom também nos momentos que ele não faz o found footage. Eu acho que é até melhor. Ele tem uma questão de enquadramento, de trabalhar os espaços daquelas backrooms e de realmente trabalhar a disposição de elementos no cenário, né? E o tempo que ele leva para fazer cada cena, a construção do suspense das cenas, eu acredito que seja muito eficiente, né? Tem pelo menos 1 ou 2 jumpscare ali que eu fiquei assustadíssimo. Eu acho que o começo ali do filme, quando o Clark ele entra pela primeira vez nas backrooms, é muito interessante. E o outro grande destaque do filme é a questão do design de produção. É muito bom, porque praticamente é tudo efeito prático. Isso, pelo menos até onde eu percebi, parecia que era tudo efeito prático. Eu não sei onde é que tá efeitos visuais ali, mas era muito real e era palpável as coisas. Eu acho isso muito legal, porque isso traz a gente pra dentro dos ambientes, né? Os ambientes, eles ficam mais... Como eles são muito realistas, a gente se sente quase pertencente, né? Eu assisti o filme numa tela pequena, mas eu acredito que se esse filme fosse disponibilizado em IMAX, a experiência em IMAX dele devia ou deve ser, né? Não sei se ele vai ter IMAX. Inacreditável, assim, porque aqueles espaços, eles dominam a gente, né? Eles engolem a gente na sala do cinema e são... Por mais que eles sejam simples, eles são assustadores, sim. Enfim, eu acho que o filme ele cai um pouco ali no terceiro ato, né? Ele vai tentar mesclar essas duas questões, né, de tentar trazer uma questão, por exemplo, de alegoria que é tão comum na A24, e eu acho que isso não funciona. Eu acho que realmente os backrooms, eles não pediam uma história A24, não pelo menos na sua... de tentar trazer o estilo do estúdio totalmente pro filme, né? Mas eu acho que sim, o Kenny Passos é um diretor muito bom, pelo menos pro primeiro filme dele. Eu acho que ele tá muito bem ali. E eu acho que seria interessante ele caminhar para outros rumos, ou até fazer uma continuação, né, dos backrooms e trazer uma nova perspectiva, não sei, trazer outros personagens. Mas esse universo é muito interessante, né? Eu acho que ele pode sim ser muito bem explorado daqui pra frente. Eu fecho a minha opinião com 3 estrelas. Eu acho que é um bom filme, vale a ida no cinema, principalmente por causa do visual. Mas é aquilo, né? A história não é muito boa e é isso.